Era segunda-feira, 14h, quando Clara Menezes atravessou os portões da mansão pela primeira vez. O som que a recebeu não era de boas-vindas, mas o choro desesperado de 2 bebês que ecoava pelas paredes luxuosas. Helena e Beatriz choravam há horas, sem descanso. Aquele som perfurava os ouvidos como lamento. Nada ali parecia ter paz. Miguel Albuquerque, empresário respeitado, caminhava pelo corredor como um homem derrotado. Os cabelos estavam desgrenhados, a barba por fazer e as olheiras profundas denunciavam noites em claro. Aos 34 anos parecia carregar 50. Segurava uma das meninas tentando acalmá-la, mas sem sucesso. Por favor, faça ela parar, implorou. Clara estendeu os braços com hesitação, recebendo Helena contra o peito. O silêncio foi imediato. O choro, antes ensurdecedor, cessou como mágica. Beatriz, ainda no berço, também diminuiu o lamento, observando a irmã tranquila. Miguel arregalou os olhos, incrédulo. Pela primeira vez em meses, a casa respirava alívio. A jovem acariciava a pequena com delicadeza, embalando-a em movimentos suaves. O coração de Clara disparava, como se tivesse reencontrado algo perdido. 1 ano antes, sofrera a perda de um bebê no 4º mês de gestação. O vazio daquela dor ecoava em sua alma. Agora parecia preenchido pela confiança da criança. Miguel passou a mão no rosto, deixando escapar lágrimas contidas. Como conseguiu? Perguntou, sem acreditar no que via. Clara balançou a cabeça, emocionada. Não sei, senhor. Só senti que precisava pegá-la. A cena parecia milagrosa. Até Sueli, governanta da casa há 20 anos, levou a mão ao peito, surpresa. Do final do corredor, uma presença observava em silêncio. Doutora Lívia Andrade, pediatra das gêmeas, surgiu com seu jaleco impecável. Seus passos eram firmes, o coque perfeito revelava disciplina. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar frio cravado em Clara. A serenidade da babá parecia desafiá-la. Miguel, ainda maravilhado, não percebeu a tensão no ar. Você vai ficar, Clara. Não sei o que faria sem você. As palavras soaram como sentença e promessa. Clara, mesmo surpresa, apenas assentiu. Segurava a Helena com ternura, mas seu coração acelerava. Sentia que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Lívia aproximou-se, o sorriso contido. Que sorte maravilhosa, não é? Mas precisamos ter cuidado. Bebês frágeis exigem técnica, não instinto. O tom parecia um aviso mais do que uma recomendação. Miguel, cansado demais para perceber, apenas assentiu. A semente da desconfiança começava a ser plantada em silêncio. Sueli pigarreou, quebrando o clima pesado. Doutora, essas meninas nunca ficaram assim tão quietas. Acho que a moça trouxe paz. Lívia manteve o sorriso frio. Paz pode ser apenas coincidência, dona Sueli. Mas seus olhos seguiam cravados em Clara, como se já a considerasse inimiga. A ameaça era silenciosa. Naquele instante, Clara entendeu que sua vida mudaria para sempre dentro daquela casa. Não era apenas o emprego que havia conquistado. Era a chance de amar de novo, mesmo sem poder chamar aquelas crianças de suas. Mas também era o início de uma batalha invisível contra uma inimiga poderosa. Naquela mesma noite, a mansão parecia finalmente repousar. As gêmeas dormiam, embaladas pela primeira vez em meses. Miguel sentou-se no escritório, exausto, mas aliviado. Então, a porta se abriu. Lívia entrou com passos firmes, o jaleco impecável e o olhar de autoridade. Precisamos conversar, disse com voz controlada. Miguel ergueu os olhos cansados. O que houve, doutora? As meninas estão tranquilas, graças a Clara. Mas a médica não sorriu. Justamente por isso, Miguel. Essa calma repentina não é normal. Bebês frágeis não podem ser manuseados por qualquer pessoa. Pode haver risco de infecção ou coisa pior. Plantava dúvidas. Ele esfregou o rosto, dividido. Ela só as pegou no colo. Pela primeira vez dormiram de verdade.
Lívia se inclinou sobre a mesa. A medicina não trabalha com sorte, trabalha com protocolos. Você está tão desesperado que aceita qualquer solução, mas isso pode custar caro. O veneno estava lançado. Enquanto isso, Clara permanecia no quarto das bebês. Observava o quarto suave, decorado em rosa e azul, brinquedos intocados espalhados. Pegou uma roupinha cor-de-rosa com desenhos de coelhinhos e apertou contra o peito. Lágrimas caíram. Meu anjinho teria essa idade hoje. O vazio da perda ainda doía forte. Sueli a encontrou ali, abraçando a peça minúscula. Você tem um coração doce, menina. Nunca vi essas pequenas tão serenas. Clara sorriu com tristeza. Elas me lembram o filho que perdi. A governanta pousou a mão em seu ombro. Então talvez Deus tenha trazido você aqui por um motivo maior. Lívia observava da porta entreaberta, o olhar carregado de desconfiança. O que via não era apenas uma babá com crianças. Via uma rival. 3 anos dedicados àquela família, esperando conquistar espaço no coração de Miguel, poderiam ruir por causa de uma estranha qualquer. A ameaça precisava ser eliminada. Miguel retornou ao quarto minutos depois, aliviado. Dormem como anjos, comentou. Clara sorriu, tímida. Talvez seja apenas carinho, senhor. Ele fitou o rosto da jovem por instantes, surpreso com a naturalidade dela. Mas Lívia interrompeu o momento. Carinho não substitui ciência. E ciência, Miguel, sempre fala mais alto. O peso das palavras da doutora ficou suspenso no ar. Miguel não respondeu, mas seus olhos se encheram de incerteza. O cansaço o tornava vulnerável. E Lívia sabia disso. Cada frase calculada era como um fio puxado para afastar Clara. O jogo de poder tinha apenas começado. Na cozinha, Sueli abriu seu caderno velho e anotou o horário da medicação e do silêncio inesperado. Anotava tudo, como hábito de anos. Era a única que realmente via os padrões ocultos. Mas ainda não tinha coragem de falar. Sabia que, em algum momento, suas anotações seriam cruciais. Clara adormeceu ao lado do berço, exausta, mas em paz. Não sabia que, enquanto sonhava, alguém jurava destruí-la. Naquela mansão, o silêncio das gêmeas não era apenas descanso. Era prenúncio de guerra. Uma guerra silenciosa, travada entre instinto e ciência, amor e manipulação. E o pior ainda estava por vir. As horas seguintes transformaram a mansão em cenário de tormento. O silêncio milagroso da noite anterior desapareceu, substituído por gritos desesperados. Helena e Beatriz choravam sem parar, os rostinhos vermelhos, os punhos cerrados. Miguel andava pelo corredor feito fantasma. O peso da exaustão o curvava mais a cada passo. Clara tentou se aproximar, mas lembrou do aviso da doutora. Ficou na porta, observando com o coração apertado. O instinto dizia que poderia ajudar, mas a razão alertava que seria castigada. O som das meninas rasgava sua alma, reabrindo a ferida da perda. Era como reviver a dor que nunca cicatrizou. Sueli, como sempre, estava atenta. Anotava os horários no caderno, registrando tudo. Doutora deu o remédio às 7. Às 8, começaram a piorar. Fechou o caderno com força. Não é coincidência. Mas não ousava dizer nada ao patrão. Miguel confiava cegamente em Lívia. Desafiar a médica parecia impossível. No escritório, Lívia explicava com a calma ensaiada. É normal. O corpo delas está se adaptando. Preciso aumentar a dose. É questão de tempo. Miguel, esgotado, acreditava. Faça o que for preciso, doutora. Só quero que minhas filhas melhorem. Ele entregava sua confiança como quem entrega a própria alma. Clara, escondida, observou quando Lívia mexeu nos frascos. O lacre de um deles estava torto, como se tivesse sido violado. O estômago da jovem embrulhou. Algo está errado. Mas quem acreditaria em uma simples babá contra uma médica de renome? A injustiça já começava a tomar forma em silêncio. No quarto, Beatriz arqueava o corpinho, chorando em espasmos. Clara não aguentou. Ajoelhou-se ao lado do berço, acariciando sua testa. Calma, pequena.
Estou aqui. O choro diminuiu por instantes. Miguel a viu, mas hesitou. A lembrança da noite anterior ainda o assombrava. Só Clara conseguira paz verdadeira, mas Lívia surgiu na porta, interrompendo. Afaste-se! Sua voz cortou como lâmina. Você não tem autorização para tocar nas crianças. Quer colocar a saúde delas em risco? Miguel recuou, constrangido. Clara levantou-se devagar, lágrimas contidas nos olhos. Eu só queria ajudar. Mas a acusação já estava lançada. Na cozinha, Sueli aproximou-se de Clara. Eu acredito em você, menina. Vi com meus olhos. Elas se acalmam só com seu toque. Clara chorou em silêncio, segurando as mãos enrugadas da governanta. Então me ajude, dona Sueli. Precisamos descobrir o que está acontecendo antes que seja tarde demais. O relógio marcava meia-noite quando a casa mergulhou novamente em gritos. Miguel, desesperado, ligou para a doutora. Elas não param. O que está acontecendo? A resposta veio calma demais. É o processo. Confia em mim. Do outro lado, Lívia sorria. O sofrimento era parte de seu plano para se tornar indispensável. Naquele instante, Clara compreendeu que algo terrível estava acontecendo. As gêmeas não estavam apenas doentes. Estavam sendo usadas como peças em um jogo sombrio. O silêncio milagroso não era um acaso, mas a chave de um mistério perigoso. E se não lutasse, aquelas crianças poderiam não sobreviver. Na manhã de sexta-feira, Clara desceu para a cozinha e encontrou 2 policiais na sala. O coração dela disparou antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Clara Menezes? Perguntou o sargento. A senhora está sendo acusada de administrar medicamentos não autorizados às gêmeas. O chão pareceu sumir debaixo de seus pés. Miguel surgiu apavorado. O que está acontecendo? O policial mostrou um frasco encontrado no armário de Clara. O líquido transparente refletia a luz do lustre. Isso não é meu! Gritou a jovem. Mas Lívia apareceu atrás deles, com expressão controlada. Eu já suspeitava. Ela sempre rondava as crianças sem permissão. Clara sentiu o sangue gelar. Eu nunca faria mal, o senhor sabe disso. Mas Miguel, confuso e exausto, olhava as provas falsas em silêncio. A dor estampada em seus olhos feria mais do que algemas poderiam ferir. A confiança que existira se transformava em dúvida. Era a vitória da manipulação. Os vizinhos se aglomeraram no portão ao ver a cena. É aquela que envenenou os bebês, alguém gritou. Clara foi levada algemada, chorando e gritando. Miguel, acredite em mim. Eu nunca faria isso. Mas ele ficou parado, sem forças para reagir. O coração dizia uma coisa, as provas gritavam outra. Sueli tentou correr atrás. É um engano. Essa menina jamais. Mas ninguém a escutava. Apenas viu a viatura sumir ao longe, carregando a única pessoa que realmente trazera paz às gêmeas. Sueli apertou o caderninho contra o peito, como se fosse uma arma secreta. Um dia, ele serviria de prova. Na delegacia, Clara ouviu as acusações com lágrimas nos olhos. Falsificação de receitas, administração de substâncias ilegais, risco de morte infantil. Cada palavra era como uma sentença. Mas eu não fiz nada. Isso é uma armação. O delegado não parecia convencido. Apenas anotava em silêncio, distante. Horas depois, sua mãe apareceu. Mas não para confortá-la. Clara, o que você fez? Está em todos os jornais. Você envenenou bebês? A filha implorava. Mãe, eu juro que não. Mas Dona Marta gritou, ferida de vergonha. Para mim você morreu. Não tem mais filha. E saiu batendo a porta. Enquanto isso, Miguel caminhava em círculos no quarto das meninas. Beatriz e Helena choravam sem parar, mesmo após tomarem o remédio prescrito por Lívia. Por que não melhoram? Murmurava. A médica respondeu com calma venenosa. É abstinência. O corpo delas precisa se recuperar do veneno que receberam. Miguel acreditava. No escuro da cela, Clara ajoelhou-se no chão frio. Chorava sem forças, repetindo em prece.
Deus, não deixe que essas crianças morram. Se eu não posso estar lá, manda alguém enxergar a verdade. O eco de sua voz era sua única companhia. A injustiça a envolvia como corrente invisível. Na mansão, Lívia brindava em silêncio com uma taça de vinho. O plano avançava como previsto. Clara estava destruída, Miguel dependente de suas orientações e as meninas cada vez mais frágeis. Tudo caminhava para que se tornasse indispensável. O silêncio das gêmeas, que deveria ser paz, virara prenúncio de tragédia. No Hospital São José, o choro das gêmeas ecoava pelos corredores da ala pediátrica. Beatriz estava com febre alta. Helena apresentava convulsões leves. Miguel andava de um lado para o outro desesperado. "Elas vão morrer, doutor?" perguntava a cada médico que entrava. Mas ninguém trazia resposta definitiva. Lívia permanecia sempre ao lado, como sombra onipresente. "É reação ao veneno que a babá deu", afirmava com voz calma e convincente. "Preciso ajustar a medicação, mas o processo será doloroso. Confie em mim." Miguel, exausto e vulnerável, agarrava-se a cada palavra dela como náufrago em alto mar. Sueli conseguiu autorização para visitar as meninas. Ao vê-las ligadas a aparelhos, lágrimas escorreram de seu rosto. Aproximou-se de Miguel e sussurrou: "Patrão, desde que Clara foi levada, elas só pioraram. Isso não é normal." Ele suspirou fundo, evitando encarar seus olhos. "Não posso mais confiar em ninguém." Na cela, Clara recebia fragmentos de notícias. "Babá envenenadora põe gêmeas em risco." Seu coração se partia a cada manchete. Batia nas grades gritando: "Eu sou inocente, é a médica, vocês não entendem." Mas os guardas ignoravam seus lamentos. Para o mundo lá fora, já estava condenada. No quarto do hospital, Beatriz arqueou o corpinho em nova crise. Miguel segurou-a, desesperado. "Lívia, faça alguma coisa." A médica, com expressão ensaiada de preocupação, aplicou mais uma dose. "É o organismo lutando, Miguel. Preciso aumentar a medicação." No fundo, sabia que cada gota era veneno calculado. Dr. Martins, pediatra da UTI, estranhava os sintomas. Pediu exames toxicológicos, desconfiado. "Nunca vi bebês reagirem assim a calmantes. Há algo estranho." Lívia tentou dissuadi-lo. "É abstinência. Não gaste recursos." Mas ele insistiu. "Quero respostas." A primeira rachadura no plano dela surgia silenciosa. Na cozinha da mansão, Sueli revisava seu caderno. Cada página mostrava o mesmo padrão. Remédio aplicado, 1 hora depois, crise intensa. Suspirou, fechando-o com força. Um dia, esse caderno vai falar mais alto. Por enquanto, só lhe restava esperar. O medo de perder o emprego a mantinha calada. Clara sonhava na cela. Sonhava com as gêmeas sorrindo, em paz nos seus braços. Mas acordava com gritos das presas ao redor, lembrando-se do inferno em que estava. Meu Deus, se existe justiça, mostra a verdade logo. Seu coração batia como tambor. A sensação de impotência era sufocante. No hospital, Miguel olhou para as filhas e lembrou-se da única noite em que dormiram tranquilas, nos braços de Clara. O pensamento o assombrou. E se ela dizia a verdade? Murmurou. Mas logo afastou a ideia, dominado pelo olhar firme de Lívia. A confiança ainda era mais forte que a dúvida. Enquanto o sol nascia sobre a cidade, 2 destinos se desenhavam. Clara, trancada na escuridão de uma cela, e as gêmeas, presas ao ciclo cruel de dor. A médica, de jaleco impecável, parecia dominar a narrativa. Mas a verdade já começava a se mover nos bastidores, pronta para ser revelada. Dr. Martins recebeu os resultados dos exames toxicológicos no fim da manhã. A expressão dele endureceu ao ver os papéis. Procurou Miguel imediatamente. Seus filhos têm anfetamina no sangue. O empresário arregalou os olhos. Isso é impossível. Elas só tomam calmantes prescritos pela doutora. O silêncio caiu pesado no ar. Miguel sentou-se, atônito. Está dizendo que elas foram drogadas com estimulantes? O médico assentiu. Em doses contínuas, há pelo menos 2 meses.
Esse padrão não surge de repente. A mente de Miguel girava. 2 meses era exatamente o tempo em que Lívia assumira os cuidados principais. O coração apertou. Quando confrontada, Lívia riu nervosa. Isso é erro de laboratório. Confunda-se com outra substância. Mas Dr. Martins não recuou. Esses níveis não deixam dúvidas e explicam cada sintoma: febre, crises, insônia. Isso não é abstinência, é intoxicação prolongada. Pela primeira vez, Miguel começou a vacilar diante dela. Sueli observava de longe, segurando o caderno. Aproximou-se com coragem. Patrão, aqui estão as anotações. Sempre que a doutora dava remédio, 1 hora depois as crises vinham. Miguel pegou o caderno, folheando com mãos trêmulas. As datas coincidiam com as crises registradas no hospital. Era prova silenciosa. Lívia tentou reverter. Isso é coincidência. A governanta não entende de medicina. Quer confiar em rabiscos ao invés da minha experiência de 15 anos? Mas o tom já não soava tão seguro. Miguel olhava para ela com desconfiança. Pela primeira vez, não a via como salvadora, mas como ameaça. Dr. Martins cruzou os braços. Doutora, vou registrar isso na diretoria. Essas crianças estão correndo risco. Preciso notificar as autoridades. O pânico tomou o rosto de Lívia, mas logo se recompôs. Não faça isso, doutor. Pense na carreira. Se for um engano, destruiremos reputações. A manipulação tentava se manter. Na cela, Clara sentiu uma estranha esperança. Uma guarda comentou que os médicos estavam desconfiando da doutora. A jovem fechou os olhos, chorando. Obrigada, meu Deus. A verdade vai aparecer. Mas logo lembrou que ainda estava sozinha, marcada como criminosa, distante das meninas que amava. Miguel caminhava pelo corredor do hospital, confuso. As lembranças da noite em que Clara acalmara as gêmeas voltaram com força. As únicas horas de silêncio verdadeiro. Será possível que ela sempre esteve certa? Murmurou. Mas o orgulho e a culpa o impediam de admitir. O conflito interno o consumia. Na madrugada seguinte, câmeras de segurança flagraram Lívia aplicando algo nas mamadeiras, sem informar a equipe. Dr. Martins apresentou o vídeo a Miguel. Isso não é protocolo. O coração dele gelou. A verdade surgia diante de seus olhos. A mulher em quem confiara cegamente traíra suas filhas. A raiva queimou. Naquele instante, Miguel compreendeu o tamanho da injustiça. Clara estava apodrecendo em uma cela, acusada falsamente. Suas filhas, envenenadas em silêncio. E a vilã, disfarçada de heroína, controlava suas escolhas. O empresário se levantou com um novo propósito. Vou provar a verdade, nem que custe minha própria vida. Na manhã de terça-feira, Miguel foi até a delegacia. Carregava em mãos o relatório toxicológico e o vídeo das câmeras do hospital. O delegado ouviu em silêncio enquanto ele explicava. Clara foi vítima de uma armação. A verdadeira culpada é a médica. O policial ergueu as sobrancelhas, surpreso com a revelação. Clara foi chamada à sala de interrogatório. Entrou algemada, com o rosto marcado pelo cansaço. Ao ver Miguel, seu peito apertou. O que veio fazer aqui? Para me culpar mais uma vez? A voz dela tremia entre dor e raiva. Ele respirou fundo. Vim libertá-la. Descobri a verdade. O silêncio pesou. O delegado retirou as algemas e devolveu-lhe os pertences. Está livre, mas o processo ainda seguirá. Só que agora, como vítima, não ré. Clara caiu de joelhos, lágrimas escorrendo sem controle. Era como se uma pedra de toneladas tivesse sido removida de seus ombros. Ainda assim, a mágoa permanecia. Na saída, Miguel tentou se aproximar. Clara, Mas ela levantou a mão. Não, Sr. Miguel. O senhor acreditou nela, nunca em mim. Enquanto eu apodrecia numa cela, minhas meninas sofriam. Sabe o que é ser chamada de assassina por todo mundo? O senhor não imagina. O olhar dela o feriu. Miguel abaixou a cabeça. Eu errei, mas quero reparar. Clara riu amarga. Reparar? Quem me devolve os dias de humilhação? Quem limpa meu nome? Até minha mãe disse que eu morri.
O Senhor me destruiu. Ele sentiu o coração despedaçar. Nada era pior do que sua desconfiança transformada em condenação. Na mansão, Sueli correu ao encontro de Clara, emocionada. Graças a Deus, eu sabia que você era inocente. Abraçaram-se forte, como mãe e filha. As gêmeas, ainda frágeis no hospital, agitavam-se ao ouvir a voz dela pela chamada de vídeo. Olha, elas reconhecem você, disse Sueli. Clara chorava sem conseguir falar. Enquanto isso, Lívia tentava fugir. Mas foi surpreendida por investigadores do hospital. Doutora, a senhora está presa por envenenamento de menores. Ela ainda tentou negar. Foi a babá, não eu. Mas os exames, as câmeras e o depoimento de Miguel a esmagavam. Finalmente, a máscara caía diante de todos. Clara voltou para sua casa humilde naquela noite. Sentou-se na cama, respirando a liberdade, mas sem conseguir sorrir. O trauma ainda pulsava em cada parte de seu corpo. O silêncio da prisão ecoava na mente. O choro das gêmeas ainda soava em seus ouvidos. Ela sabia que nada seria simples dali em diante. Miguel apareceu à sua porta no dia seguinte. Não veio de terno, mas simples, como homem e não empresário. Não quero desculpas prontas. Só quero dizer que preciso de você. Minhas filhas precisam. Clara não respondeu. Apenas fechou a porta devagar. A ferida precisava de tempo para cicatrizar. No hospital, Beatriz e Helena começaram a melhorar sem os remédios de Lívia. O sorriso tímido de Miguel surgiu pela primeira vez em meses. Estão se recuperando, disse Dr. Martins. Mas completou. O trauma delas vai demorar a passar. Precisam de estabilidade, de amor verdadeiro. Miguel sabia exatamente quem poderia oferecer isso. Clara evitava a mansão a todo custo. Voltou ao trabalho de diarista em casas menores, tentando reconstruir a vida. Mas o peso do nome marcado a perseguia. Nas ruas, sussurros ecoavam. É a envenenadora. Cada olhar atravessava sua pele como lâmina. Não importava estar livre, continuava sendo prisioneira da opinião pública. Sueli, preocupada, visitava-a sempre que podia. Menina, não se culpe. O mundo é cruel, mas a verdade já começou a aparecer. Clara suspirava. Verdade não apaga cicatrizes. Ainda assim, quando Sueli mostrava fotos das gêmeas sorrindo novamente, seu coração se derretia. O amor por elas era impossível de apagar. Certa tarde, Miguel apareceu em sua porta. Segurava as duas meninas nos braços. Elas choram quando não veem você. Não conseguia enganar o coração delas. Clara congelou. Helena estendeu a mãozinha em sua direção, balbuciando sons que pareciam chamá-la. Beatriz a acompanhou com olhos brilhantes. O peito de Clara explodiu em emoção. Por favor, pediu Miguel com humildade rara. Volte. Nem que seja para cuidar delas algumas horas por dia. Elas precisam de você. Clara respirou fundo. O coração dizia sim, mas a razão lembrava das algemas, do abandono, da dor. Voltar, Sr. Miguel, tem um preço. Não posso mais ser só babá. Ela impôs condições duras. Quero salário digno, trabalho de dia, mas volto para minha casa à noite. E não permito que interfira na minha vida pessoal. Se aceitar, estarei lá amanhã. Miguel não hesitou. Aceito. Aceito tudo. Pela primeira vez, Clara percebeu que ele falava com sinceridade absoluta. No dia seguinte, ao entrar novamente na mansão, sentiu um nó na garganta. O mesmo corredor onde fora humilhada agora a recebia com risadas infantis. Helena correu engatinhando em sua direção, e Beatriz logo atrás. Clara caiu de joelhos abraçando-as. O silêncio que antes era tormento transformava-se em lar. Miguel observava à distância, emocionado. Não ousou se aproximar. Era como se tivesse medo de quebrar a cena. Sueli, sorridente, sussurrou ao ouvido dele. Está vendo? Essas meninas sabem quem realmente as ama. O senhor não pode lutar contra isso. Miguel apenas assentiu, os olhos marejados. Aos poucos, a rotina se estabeleceu. Clara chegava cedo, cuidava das meninas, cantava canções de ninar e preparava papinhas caseiras.
Miguel notava cada detalhe. O riso das filhas voltava. O ar da mansão parecia mais leve. Ainda assim, entre ele e Clara, o silêncio persistia, carregado de mágoa não resolvida. Numa tarde chuvosa, Clara adormeceu no sofá após colocar as gêmeas para dormir. Miguel a encontrou ali, tão serena quanto perigava parecer frágil. Cobriu-a com uma manta, em silêncio. Ficou observando por longos minutos. Pensava em tudo que a havia feito sofrer. O remorso pesava mais que qualquer culpa. Quando Clara acordou, encontrou um bilhete na mesa. Obrigado por devolver vida às minhas filhas. A caligrafia trêmula revelava arrependimento. Clara segurou o papel, sentindo uma estranha mistura de dor e esperança. Talvez ainda houvesse chance de reconstruir não apenas a vida das gêmeas, mas também a dela. O tempo passou, e os dias tornaram-se menos pesados. Com Clara de volta, a mansão voltou a ter vida. Helena e Beatriz floresciam, sorrindo, balbuciando as primeiras palavras. Miguel observava em silêncio. O coração, antes aprisionado pelo luto e pela culpa, começava a bater diferente. A cada gesto dela sentia esperança. Certa manhã, Clara segurava Helena no colo, ensinando-a a bater palminhas. O riso da bebê encheu o quarto. Miguel entrou e se deteve na porta. Ela parece feliz, comentou. Clara sorriu, ainda tímida. Elas estão aprendendo a viver sem dor. O olhar deles se cruzou. Algo invisível nasceu naquele instante. Num fim de tarde, enquanto preparavam a papinha juntas, Miguel arriscou uma pergunta. Por que você tem tanto jeito com crianças? Clara hesitou, mas respondeu com voz baixa. Porque perdi um bebê. Ele teria a idade delas. Miguel ficou em silêncio. Sinto muito, Clara. Talvez seja por isso que o destino nos uniu. As barreiras começaram a cair. Conversas antes formais tornaram-se confidências. Clara falava sobre sua infância simples, suas lutas, seus medos. Miguel revelava o peso de ser viúvo jovem, de tentar ser pai e mãe ao mesmo tempo. Descobriram-se semelhantes em suas dores, e nas brechas da dor brotava carinho. Numa noite calma, Beatriz murmurou, "Mamã", pela primeira vez. Clara congelou, emocionada. Helena repetiu logo depois. Miguel, com os olhos marejados, sorriu. "Para elas você é mãe." Clara chorou em silêncio, abraçando as duas. O vazio do bebê perdido parecia menos cruel. Pela primeira vez em anos, sentiu-se inteira novamente. Miguel não resistiu. "Clara, eu me apaixonei por você." O silêncio pairou pesado. Ela desviou o olhar assustada. "Não diga isso. O senhor já me feriu demais." Mas ele se aproximou, firme. "Nunca mais duvidarei de você. Aprendi da pior forma que amor é acreditar, mesmo contra o mundo." Clara chorou. "Tenho medo, Miguel. Medo de acreditar e perder tudo de novo." Ele segurou suas mãos. "Desta vez, não vai perder. Porque agora vou lutar por você, pelo que somos, pela família que podemos ser." As palavras atingiram sua alma. Pela primeira vez, o medo não parecia tão maior que a esperança. Os dias seguintes foram de descobertas. Olhares demorados, risos discretos, conversas que terminavam em silêncios confortáveis. Miguel buscava qualquer desculpa para ficar perto dela. Clara, mesmo relutante, não conseguia negar que o coração acelerava cada vez que ele se aproximava. O amor crescia, mesmo contra todas as cicatrizes. Uma tarde de verão, Clara o encontrou no jardim, brincando com as gêmeas. O riso das meninas ecoava pelo ar. Miguel levantou os olhos e disse: "Eu não sabia o que era felicidade até você voltar." Clara sentiu o peito explodir. A cada palavra, o muro que construíra ia desmoronando. Naquela noite, sozinha em seu quarto simples, Clara olhou para o teto e sussurrou: "Meu Deus, será que posso ser feliz de novo?" Pela primeira vez, a resposta parecia ser sim. A dor não desaparecera, mas o amor começava a se sobrepor. E
e o silêncio das gêmeas transformava-se em música de esperança. 1 ano depois, o jardim da mansão estava decorado com flores brancas e fitas coloridas. Amigos próximos, funcionários leais e vizinhos se reuniam para testemunhar algo inimaginável meses antes. Miguel e Clara estavam diante do altar improvisado, trocando olhares que carregavam dor e superação. As gêmeas corriam ao redor, sorrindo felizes. Dona Marta, a mãe de Clara, sentava-se na primeira fileira. Chorava silenciosa, emocionada. Perdão, minha filha. Errei por não acreditar em você. Sussurrou quando a abraçou antes da cerimônia. Clara sorriu entre lágrimas. O tempo me ensinou que mágoas não criam raízes quando há amor. Eu te perdoo, mãe. Sueli entregou as alianças, os olhos marejados. Nunca imaginei viver para ver este dia. Vocês merecem essa felicidade. Miguel sorriu. Nada disso seria possível sem você, Sueli. Obrigado por acreditar quando ninguém acreditava. Ela apertou a mão dele, orgulhosa como se fosse da família. O padre iniciou os votos. Miguel falou com voz embargada. Clara, você devolveu vida às minhas filhas e devolveu esperança ao meu coração. Prometo lutar todos os dias para honrar seu amor. Clara, emocionada, respondeu. Miguel, você destruiu minha vida, mas também foi quem me devolveu dignidade. Eu escolho te amar. No meio da cerimônia, Helena gritou, Mamãe, seguida de Beatriz repetindo o mesmo som. Os convidados riram e aplaudiram. Clara caiu de joelhos, abraçando as filhas, chorando de felicidade. Vocês são meu maior milagre. Miguel as abraçou junto. Agora somos uma família de verdade. O momento marcou todos ali presentes. Após os votos, o beijo selou a união. O aplauso ecoou pelo jardim, acompanhado pelo canto suave dos pássaros. Clara e Miguel sorriram como duas almas que haviam atravessado tempestades para, enfim, encontrar abrigo. O silêncio das gêmeas, agora, era sinônimo de paz e de futuro. Nada mais poderia separá-los. Durante a festa simples, Clara caminhou pelo jardim com as filhas nos braços. Observava os convidados rindo, a música suave preenchendo o ar. Por dentro, lembrava-se da cela fria, do peso da injustiça. Valeu a pena, pensou, porque cada lágrima, cada humilhação, a levaram até aquele instante de vitória. Miguel aproximou-se por trás e a envolveu em um abraço. Obrigado por não desistir de nós. Clara sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Obrigada a você por acreditar quando mais importava. Ele a olhou nos olhos. Agora sei que amor não é palavra, é prova. E nós provamos. Enquanto a noite caía, as gêmeas adormeceram nos braços de Clara, tranquilas. O mesmo silêncio que antes assustava agora era doce. Miguel beijou a testa dela. O silêncio delas não é mais dor, é amor. Clara sorriu. E sempre será. A paz reinava, selando um novo capítulo. Longe dali, na penitenciária, Lívia assistia pela televisão da sala comum a notícia do casamento. O olhar dela era vazio. Perdera tudo. Profissão, prestígio, liberdade e o homem que dizia amar. Clara, ao contrário, havia conquistado o que o dinheiro não compra. Amor verdadeiro, e dessa vez para sempre. Você também se emocionou com a luta de Clara e com o amor que venceu até a injustiça? Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com quem acredita na força do amor verdadeiro. Escreva nos comentários. Você acha que Clara merecia esse final feliz? Sua opinião pode inspirar o próximo vídeo